Uma mensagem poderosa do livro de Mosias é a de que Deus cumpre suas promessas e testa seu povo através de provações para que aprendam e cresçam. Abinadi avisou o povo do rei Noé que eles seriam escravizados, feridos e mortos pelos lamanitas, porque rejeitaram sua primeira e segunda advertência para se arrependerem. Neste vídeo falaremos sobre dois grupos de seu povo, o mais justo liderado por Alma, que foi posto em cativeiro como prova de sua fé, e outro grupo liderado pelo rei Lime, que foi posto em cativeiro como resultado de sua iniquidade. As experiências em cativeiro contra seus inimigos foram muito diferentes, e o povo de Alma experimentou muito menos sofrimento do que o de Lime. Nem sempre somos testados ou sofremos adversidades porque pecamos, e o Senhor nos deixa passar por certas coisas. Isso não significa que Ele as causa, mas Ele permite que elas aconteçam para que seus filhos cresçam. Esses capítulos cobrem muitos anos e eventos. Vamos começar com Alma e seu povo. Ele foi um dos sacerdotes do rei Noé que acreditou nos ensinamentos de Abinadi e pediu corajosamente a Noé que o deixasse viver. Ele foi expulso, se escondeu no deserto e escreveu todas as palavras que Abinadi havia dito. Ele se arrependeu de seus pecados e começou a ensinar as palavras de Abinadi. A mensagem de Abinadi era para alertar e a de Alma era para converter quem quisesse ouvir. Alma voltou à cidade à noite e secretamente começou a ensinar as pessoas sobre Jesus Cristo e sua expiação, poder, sofrimentos, morte e ressurreição. Ele disse para qualquer um que quisesse ouvir seus ensinamentos que fosse para um bosque perto de uma fonte de águas puras chamada Mormon, onde ele se escondia durante o dia. Eles tiveram cuidado para não serem descobertos e mortos pelos sacerdotes de Noé, mas apesar dos perigos, muitos vieram para ouvir a Alma ensinar sobre arrependimento, redenção e fé no Senhor. Ele os convidou para serem batizados e fazer um convênio com o Senhor. Eles desejavam entrar no rebanho de Deus, ser chamados de Igreja de Cristo, assumir o nome do Salvador, ser adotados em sua família e se tornar seus filhos e filhas. Eles fizeram convênios batismais que representam o que o Salvador faria durante sua vida mortal. Um convênio no Evangelho é um acordo entre o Senhor e nós. Concordamos em guardar seus mandamentos e ele promete nos recompensar. Mosias 18 é um dos melhores lugares em todas as Escrituras para aprendermos sobre nossos convênios batismais. Nós prometemos suportar os fardos uns dos outros, chorar com os que choram, confortar aqueles que precisam de conforto, ser uma testemunha de Deus em todos os momentos, em todas as coisas e em todos os lugares, servi-lo e guardar seus mandamentos. O Senhor promete que ele nos redimirá, seremos numerados com os da primeira ressurreição, teremos vida eterna, ele derramará seu espírito mais abundantemente sobre nós. O povo bateu palmas de alegria e exclamou: Esse é o desejo de nossos corações. Antes de Alma começar a batizar, ele orou: Ó Senhor, derrama o teu espírito sobre o teu servo, para que possa fazer este trabalho com santidade de coração. Ele havia sido batizado e possuía o sacerdócio, mas quebrou seu convênio quando se tornou um sacerdote na corte do rei Noé. Alma se batizou junto com Elã como um novo compromisso ao Evangelho e um sinal pessoal de pleno arrependimento. Eles saíram da água regozijando e cheios de espírito. Então, Alma batizou 204 pessoas e elas se chamaram de a Igreja de Cristo. Esta é a primeira igreja mencionada no livro de Mórmon. Depois que o povo foi batizado, Alma ordenou que eles tivessem os corações entrelaçados em unidade e amor. Eles se tornaram filhos de Deus e provavelmente não havia uma sociedade mais justa em nenhum outro lugar no mundo em 147 anos antes de Cristo. Eles compartilharam seus bens, tanto temporal quanto espiritualmente, com os necessitados, obedeceram à lei da consagração e eram quase como o povo de Enoque. As águas de Mormon se tornaram o lugar mais sagrado para eles. Seria interessante saber o que Mormon sentiu quando resumiu essa história em comparação com o mundo em que vivia. Ele viu a maldade do seu povo levando à sua destruição e deve ter lhe dado alegria ver a bondade desse povo e da sociedade.
Alma ordenou sacerdotes para ensinar-lhes arrependimento e fé em Jesus Cristo. Ele disse que eles deveriam trabalhar para seu próprio sustento, diferentemente dos sacerdotes perversos e preguiçosos do rei Noé. Ele queria que eles amassem e servissem uns aos outros e que fossem uma comunidade e igreja, e não apenas um grupo de indivíduos. A ala das Águas de Mormon de Alma cresceu para 450 pessoas e seria difícil para tantos assim se reunir todos os domingos sem chamar a atenção. O rei ficou sabendo o que estava acontecendo e enviou seus servos para segui-los e ver o que estavam fazendo. Eles contaram ao rei e ele ficou muito zangado. Enviou então seu exército para destruir os membros da Igreja de Cristo. Alma foi avisado sobre o exército do rei e o povo reuniu suas famílias, rebanhos e outros pertences e fugiram para o deserto por 8 dias. Deus lhes deu forças para evitar o exército do rei Noé, e eles viajaram para uma bela terra de águas cristalinas chamada Elã, onde plantaram alimentos e construíram edifícios. O povo queria que Alma fosse seu rei, mas ele recusou e disse que Deus queria que eles fossem livres e não tivessem um rei. Ele viu quanto dano um rei iníquo pode causar a um povo justo. Agora voltaremos ao que aconteceu na terra de Nefe com o povo do rei Noé depois que o queimaram até a morte. Os lamanitas que invadiram suas terras permitiram que seu filho Lime fosse rei sobre seu povo e prometeram não matá-lo se dessem metade de tudo o que possuíam ao rei lamanita. Eles tiveram uma paz apreensiva por vários anos, mas o povo estava em agonia e iam clamar ao rei seus desejos de ir à batalha contra os lamanitas. Eles lutaram 3 vezes e foram derrotados todas as vezes, com uma tremenda perda de vidas, sofrimentos e luto. Fardos mais pesados foram colocados sobre eles até finalmente se humilharem ao pó e orarem ao Senhor por libertação. Eles começaram a seguir os princípios do Evangelho e cuidaram das viúvas e filhos dos homens mortos pelos lamanitas. O Senhor viu sua humildade e ouviu seus clamores, mas demorou a responder a eles por causa de sua iniquidade. Ele finalmente os libertou, mas primeiro eles foram castigados por sua desobediência e rejeição às mensagens de Abinadi. Más escolhas podem trazer consequências persistentes, mesmo depois de que nossos pecados são perdoados. O Senhor respondeu às orações e amoleceu o coração dos lamanitas para que aliviassem os fardos dos nefitas, e os tornaram mais fortes para poder suportá-los. Os lamanitas atacaram o povo de Lime porque pensaram que eles tinham sequestrado 24 de suas filhas. Lime os ajudou a descobrir que tinham sido os sacerdotes perversos do rei Noé que levaram as jovens. Ele queria procurá-los e capturá-los, e os lamanitas descobriram que haviam julgado mal o povo de Lime e deixaram que retornassem à sua terra em paz. Mas passados muitos dias, os lamanitas começaram a irar-se novamente contra os nefitas. Eles tinham feito um juramento de não matar os nefitas, mas batiam-lhes na face e exerciam autoridade sobre eles, cumprindo a profecia de Abinadi. Nessa época, em Zaraenla, Amon e sua equipe de busca foram enviados para descobrir o que aconteceu com a posteridade de Zénif na terra de Nefe. Eles foram presos pelos guardas de Lime, que pensavam que eram sacerdotes do rei Noé. Quando Lime soube quem eram, ele e seu povo obtiveram coragem. Ele sabia que eles precisavam guardar os mandamentos. Eles queriam ser batizados, mas estavam em escravidão física e espiritual, e Amon recusou, sabendo que não estavam prontos e que ele não tinha autoridade. Os convênios que fizeram para obedecer a Deus e guardar seus mandamentos os estavam preparando para a libertação pouco a pouco. O Senhor trabalha através do livre-arbítrio de pessoas boas, e Gideão, que tentou matar o rei Noé, foi inspirado com um plano para libertar o povo de Lime. Eles foram instruídos a se preparar, reunir seus rebanhos e pertences e estarem prontos para partir. Eles deram aos guardas lamanitas um tributo extra de vinho, que os deixou bêbados, e enquanto dormiam, o povo de Lime partiu à noite. Eles foram libertados da escravidão e Amon os guiou em segurança a Zaraenla, onde foram recebidos com alegria pelo rei Mosias e seu povo. Os guardas lamanitas bêbados acordaram e procuraram o povo de Lime. Eles se perderam no deserto e descobriram os sacerdotes de Noé que sequestraram suas filhas. Os guardas queriam matar os sacerdotes, mas as mulheres imploraram por suas vidas e foram poupados. O líder deles, Amulon, e outros sacerdotes foram com os guardas procurar a terra de Nefe e descobriram o grupo de Alma em Elã.
Isso agora nos leva de volta para terminar a história de Alma e seu povo na cidade de Elã. Os lamanitas e sacerdotes nefitas perdidos disseram a Alma que não incomodariam o seu povo se ele lhes mostrasse como voltar para a terra de Nefe, mas não cumpriram sua promessa. Eles colocaram guardas ao redor da terra e fizeram de Amulom um governante sobre eles. Ele odiava a Alma porque havia deixado o rei Noé e ensinado os ensinamentos de Abinade ao seu povo. Ele perseguiu o povo de Alma e os colocou em cativeiro com cargas pesadas. Suas aflições eram tão grandes que clamaram poderosamente a Deus, mas foram proibidos de orar em voz alta sob pena de morte e derramaram seus corações a Deus em silenciosa oração por libertação. Eles sabiam que ninguém poderia libertá-los a não ser o Senhor seu Deus. Sob a liderança de Alma, seu povo viveu em retidão e prosperou, mas o Senhor ainda permitiu que fossem escravizados para testá-los e prová-los. Por causa de sua obediência aos convênios batismais, eles foram entregues em etapas. Seus fardos foram aliviados e o Senhor os fortaleceu para que eles pudessem suportá-los facilmente. Essa é uma lição interessante para nós. Não orar pela remoção de um fardo, mas crescer em força para poder suportá-lo. Eles se submeteram com alegria e paciência à vontade do Senhor com muita fé, e ele disse que eles seriam libertados no dia seguinte. Eles reuniram comida e animais, e na manhã seguinte o Senhor colocou os guardas lamanitas em sono profundo. O povo de Alma fugiu e acampou em um lugar que chamou de Alma, e agradeceu ao Senhor por sua libertação. O Senhor avisou a Alma que os guardas haviam acordado e os perseguiam, mas os impediu de encontrá-los. O povo de Alma viajou 12 dias para a terra de Zaraela e foi recebido com alegria pelo rei Mosias e seu povo. Qual foi a diferença entre o povo de Alma e o povo do rei Lime? Os dois ignoraram o aviso de Abinade de se arrepender nos dias do rei Noé e foram amarrados com os bandos de iniquidade e depois amarrados a governantes iníquos. O povo de Alma se arrependeu, foi batizado, fez um convênio com o Senhor. Eles eram pacíficos, justos e fielmente se humilharam diante do Senhor antes mesmo de suas tribulações começarem. Isso tornou apropriado e justo que o Senhor os libertasse rapidamente de uma maneira milagrosa da escravidão e retornasse em segurança para se unir ao povo de Zaraela. Embora o Senhor não pudesse impedir o povo de Alma de sofrer as consequências de seus pecados passados, ele os confortou e fortaleceu em suas aflições e os livrou da escravidão. O povo de Lime foi abençoado depois de tentar sem sucesso se libertar dos lamanitas e finalmente se voltar completamente para o Senhor em humildade. Eles se voltaram ao Senhor um passo de cada vez e foram finalmente entregues através da ação de homens bons inspirados pela orientação do Senhor. Aprendemos com os dois grupos sobre o recebimento da libertação do cativeiro do pecado. Somente o Senhor pode nos libertar dessa escravidão, e devemos nos voltar para Ele através do arrependimento, fé, humildade e obediência duradoura. E estes são os capítulos 18 a 24 de Mosias no livro de Mórmon, Outro Testamento de Jesus Cristo. Se você gostou do vídeo, se inscreva neste canal, clique no botão gostei e compartilhe com seus amigos. Mais uma vez, obrigada por assistir e encontre algum tempo essa semana para refletir sobre este assunto.